Olá, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente do Ministério Público estima que mais de 20 milhões de crianças no mundo sofrem casos de alienação parental. Olha, cerca de 80% de filhos de pais separados sofrem com chantagens emocionais dos genitores, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha, para falar sobre esse assunto, no programa Alesp em Pauta, eu recebo aqui em nossos estúdios a advogada Michele Werneck. Olá. E através... Olá, doutora, tudo bem? Prazer em tê-la aqui em nossos estúdios. E também aqui através da nossa plataforma Zoom, a psicóloga Cristiane Pertuzzi. Doutora, bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, olá. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Doutoras, né? Eu já de cara pergunto, para que vocês expliquem para o nosso telespectador, o que é a alienação parental, para a gente ter uma clareza maior disso. Começo? Pode começar, doutora. A alienação parental ela é caracterizada pela campanha negativa que um dos genitores faz em relação ao outro. Então, ele faz uma campanha negativa em relação ao comportamento do outro genitor, em relação à família dele também. E esse comportamento, ele se estende. Então, normalmente, esse genitor, quando ataca o outro, ele reduz os horários das visitas que já foram concedidas judicialmente. Eles reduzem a convivência da criança com a família do outro genitor. Omitem informações sobre a escola, sobre a situação acadêmica desse aluno, sobre informações médicas. Então, a alienação parental é um conjunto de violência que a criança vai sofrendo. E ao longo dessa vida acadêmica e da vida social, ela começa a desencadear uma série de problemas, né, que a doutora com certeza vai abordar. Ansiedade, depressão. Então, essas crianças, elas têm que ter um atendimento personalizado na escola, porque elas param de se relacionar com os alunos, elas param de falar com os professores. Então, tem que ter uma atenção especial voltada a esse tipo de situação. É complicado, né, doutora Cristiane, essa situação. Eu queria que a senhora explicasse também para o nosso telespectador, acompanhando já o raciocínio, o que explicou aqui a doutora Michele, essa situação, né, da alienação parental, inclusive o dano que traz para a criança, né, essa discórdia entre um casal, por exemplo. Isso, porque na verdade a família, como um sistema humano, ela é uma engrenagem, né, de pessoas se relacionando. Então, essa confusão, essa distorção na interação, na comunicação, na questão dos afetos, tudo isso vai gerando uma distorção total da percepção, né? E principalmente para a criança e para o jovem, que é um ser imaturo, que é um ser que depende da mensagem que os adultos mandam para ele começar a construir uma imagem do que é o mundo, do que é a percepção da vida. Isso vai começando a ser totalmente, vamos dizer assim, tem uma visão imparcial, né? Vai sendo uma visão sempre mais para um lado do que para o outro, né? Então, as suas crenças, a sua percepção do mundo fica unilateral. Então, isso gera um comprometimento emocional, social e fisiológico muito grande, né? Isso gera trauma, né? Eu sou especialista em trauma também, então a gente sabe que isso traz um componente, vamos dizer assim, muito danoso, né? Acho que um dos mais danosos que pode ser pensar para um ser humano, né? Até porque, né, doutora, uma separação já é uma coisa, né, queridas, delicada, é muito delicado isso, a separação de pais. Agora, essa situação de um jogar para o outro, ou, né, pelo caso do pai ou da mãe, querer a guarda do filho, quer dizer, um joga contra o outro, joga essa criança, e isso as pessoas acabam também não pensando no mal que faz a elas. É complicado, né, doutora Cristiane? Na verdade, existe uma questão importante de se falar, que na verdade isso já acontece antes mesmo da separação. Os conflitos familiares, a questão da conjugalidade, da parentalidade, muitos problemas já existem durante a concepção da família. Então, o casal se separa como uma consequência dos seus conflitos. Então, esses conflitos já existem. Eles são exatos após o divórcio.
Então, tudo é aumentado após o divórcio. Então, muitas vezes a alienação parental já existe antes. Eu tenho e tive muitos casos, eu sou terapeuta de família e casal há mais de 2 décadas, e a gente observa que muitos casais, na própria comunicação dentro de casa, quando o casal é casado, ele tem uma desconstrução na sua comunicação. Então, muitas vezes o pai diz uma coisa, a mãe vai lá e desfaz aquela comunicação, ou diz aquilo, né? Então, isso já existe dentro da família. E quando se divorcia o casal, isso só aumenta, né? E tem um outro fator que a gente fala na perspectiva sistêmica familiar, que a gente diz assim, todo sistema humano, ele tende a querer se manter numa homeostase, num tipo de funcionamento, ele tem dificuldade de lidar com a mudança. Então, quando ele muda para o estado de divórcio, a própria perpetuação de uma comunicação distorcida, de uma comunicação conflituosa, é uma tentativa de se manter nesse estado caótico, nesse estado conflituoso. Então, a nossa tentativa como terapeutas de família, na maioria das vezes, como mediadores desses conflitos, para ajudar as crianças e ajudar esses casais que estão se separando com muito conflito, muitas vezes num divórcio litigioso, é ajudar eles a construírem novas narrativas mais saudáveis, mais, vamos dizer assim, conscienciosas para o bem-estar de todos e mostrar que não existe verdades únicas, mas verdades que possam ser compartilhadas, né? E que eles muitas vezes estão brigando por coisas que têm a ver com a conjugalidade e não com a parentalidade. Agora, doutora Michele, a gente tem vários, vamos falar agora na esfera jurídica, nós temos várias situações, né, em que os casais se separam. Violência, bom, daí a gente vai citar vários casos aí, né? Sim. Mas no caso da criança, dessa separação, né, do pai e da mãe, nesse caso da alienação parental, a pergunta que todos querem saber, e eu também, porque sou leigo nisso, as doutoras aqui são vocês, né? É crime, doutora, alienação parental? Alienação parental é crime. A lei ela foi modificada em 2022, então agora a alienação parental ela é crime, sim. E no escritório, o que nós orientamos os pais? Quando chega um casal num litígio, a gente sempre orienta, tenta resolver entre vocês, não coloca a criança, porque algumas vezes eles chegam acompanhados da criança. Então a gente tenta colocar a criança num universo distinto dessas brigas, desse litígio. E orienta que sim, eles terão que conviver de forma harmoniosa, de forma respeitosa, para que possam levar essa vida de separados com a guarda bilateral dessa criança e de forma harmoniosa, porque geram traumas imensos e o que nós vemos na prática é que depois de um tempo os genitores se envolvem com outras pessoas, casam, vivem felizes, têm outros filhos e esses filhos do meio do litígio ficam traumatizados. Ah tá, mas a senhora está falando que isso foi mudado agora, porque até então, a informação que eu tenho, a lei de 2010, ela é bem clara que ela diz aqui, ó, que a alienação parental é qualquer interferência na formação psicológica da criança e do adolescente, né, promovida ou induzida por um dos seus genitores, pelos avós, enfim. Né, e dizendo que a guarda ou vigilância, para quem puder, o genitor cause o prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculo com esse. Mas diz aqui, até 2010, de que um artigo foi tirado dessa lei, que era justamente ela dando como crime, né? Tipificando como crime. Essa lei que você está citando, ela foi revogada pela Lei 14.340 de 2022. Ah, isso que eu queria um esclarecimento melhor. Sim. Foi agora, em 2022, que ela foi revogada. Porque até então, né, tinha aqui dizendo que não era aquele, foi tirado. Sim, a primeira lei de alienação parental, que é essa que você está citando, ela foi revogada em 2022. Tá. Então, a partir daí, teve alterações em vários artigos, incluindo como crime a alienação parental. Que dizia que nessa lei você tinha que olhar pelo lado de, por exemplo, difamação, no caso, e calúnia, que é considerado crime. Sim. Né? Mas não a alienação parental. Na antiga lei, então, na lei de 2010.
Eu digo que felizmente essa lei foi alterada porque uma criança não tem discernimento, o adolescente ele não tem discernimento do que é injúria, do que é calúnia, do que é difamação, do que está acontecendo. Não, não tem nenhum. Ele verifica que na casa dele está um caos, os pais estão degladiando, ele não sabe com quem vai ficar, de repente os pais nenhum mais presta, né? Porque um faz campanha negativa em relação ao outro. Então, é a modificação da lei, e eu creio que terão inúmeras modificações, e que bom que é possível fazer isso na nossa legislação, que vão sim cada vez mais dar suporte para essas crianças e para esses adolescentes. Então é crime sim. E como é que você prova isso? Aí chegando no tribunal é meio complicado também, né? Na verdade, a criança e adolescente eles passam por um estudo psicossocial. Também tem as testemunhas, porque não é uma coisa velada, fina e elegante, né? Não é assim, olha, o seu pai não presta, olha, sua mãe é uma bruxa. Não, normalmente essas famílias, elas já perderam a noção de local, elas brigam em qualquer lugar, elas se difamam em qualquer lugar, um genitor ataca o outro, então várias pessoas já presenciaram. Pessoas da família. Normalmente a família já diagnostica a alienação parental, né? Quando você vai falar com um avô, com um tio, eles falam, não, realmente, brigam na frente da criança. Então, esse conjunto probatório, ele é feito principalmente pelo laudo, né, psicossocial e pelas testemunhas também. E o relato da própria criança e adolescente é levado em consideração. Doutora Cristiane, como é que a senhora é procurada aí no seu consultório? Eu digo em termos, porque a alienação parental ela pode estar voltada tanto ao pai e à mãe, né, como disse agora a doutora, como os avós, como a pessoa que é responsável, né, pelo menor, pela criança. A gente recebe, na verdade, a criança sintomática ou o jovem assintomático com sintomas. Eu acho que a senhora o áudio, o teu áudio não está saindo. Você mexeu em alguma coisa? Dá para dar uma mexida para tentar ligar e o áudio teu? A tua voz não está saindo, doutora. Deixa eu ver. Oi, fala mais. Eu estou Aí, agora. normal aqui, não? Oi? Você está me ouvindo? Agora? Ah. Me ouve melhor agora? O áudio dela, teu áudio não está saindo aqui. Fala mais um pouco. Aí. Oi, vamos ver. Oi, agora sim, agora sim. Oi. Eu não mexi em nada, mas Ah, eu não, tenho. mas foi algum problema técnico. Pode ser, problema técnico. Então, na verdade, eu recebo. Peraí, doutora, jovens, peraí, assim, o que você... A gente vai partir de um ponto aqui, porque pode ter sido problema aqui mesmo, doutor. Eu recebo no consultório jovens só um e instantinho, crianças. doutora Cristiane, o diretor de TV pediu uma pausa. Ah, da resposta dela mesmo? Ah, pode ser mesmo, daí mesmo, dessa sua resposta, doutora. Tá. Mas ele vai dar o ok. Pode ser, Juninho? Tá, ele vai te dar o vai, doutor. Posso começar? Pode, Juninho. Ok. Eu recebo no consultório, na verdade, jovens e crianças com sintomas, como depressão, ansiedade, problemas escolares, né? Doenças crônicas, né? Ou agudas, né? E, a partir daí, na nossa investigação clínica, a gente começa a observar o que tem por trás desses sintomas. E daí a gente observa que tem, muitas vezes, a questão da alienação parental. Então, não é explícito muitas vezes. A família busca ajuda, não porque necessariamente ela está relacionando a questão das brigas entre os pais com a questão do problema da criança, né? Então, é muito interessante a gente observar como os pais, né, e nesses anos todos, quase 30 anos de trabalho, como se menospreza o quanto os pais fazem mal aos filhos, né? Eu costumo dizer para os pais assim, muitas vezes os pais dizem, meu filho está assim, desse jeito, está assado, eu não sei mais o que eu faço, e eu costumo dizer, os filhos são reflexos dos adultos, nós temos que ter consciência disso. Exatamente, né? Exatamente, doutora. A senhora falou tudo, porque eu sempre ouvi, na minha época, se dizer assim, não, os pais erram, mas querendo acertar, não erram de propósito. Gente, não é assim. A doutora sabe muito bem disso, doutora Cristiane, a senhora também. Né? Não é assim, a gente vê hoje, mas na minha época se dizia isso. Não, os pais, eles erram querendo acertar. Mas olha aí, ó. A doutora acabou de falar exatamente isso. Mas a gente, como pais, a gente pode e deve
estudar, por que a gente estuda para tanta coisa e a gente não pode estudar para melhorar as coisas? Muitos pais repetem padrões errados de comunicação, de interação. Muitas mulheres e muitos homens repetem padrões dos seus pais errados de comunicação, de falar mal do homem ou da mulher na frente dos seus filhos, desde quando são casados e piora quando se separam. Falam mal um do outro como um padrão, isso a gente fala que é padrão transgeracional de comportamento. E isso só piora, às vezes, né, no decorrer dos conflitos conjugais que vão aumentando durante as relações. Então, a gente pode melhorar sim como adultos, como pais, a gente pode estudar para ser melhor pais, a gente pode se tratar para ser melhores adultos mais saudáveis e para não adoecer as crianças e os jovens. E, infelizmente, isso ainda não é claro na nossa sociedade. Os filhos adoecem por causa dos adultos. Os filhos fazem terapia por causa dos pais. Olha aí, doutora Michele. Como é que a senhora recebe ou tem clientes, né? Como é que eles chegam até a senhora para poder tentar resolver essa situação? Normalmente eles chegam muito preocupados, né, com os bens, com a partilha, com as questões materiais. O problema é o material, né? Se preocupam Sim. demais com isso e esquecem o lado emocional, que é o mais importante, que é exatamente dos filhos, né? Na verdade, às vezes é muito visível na criança que a criança ela está deprimida, porque criança, em tese, em regra geral, tem comportamento de criança. Eles são sorridentes, são falantes, né? Então eles chegam já com uma postura mais deprimida. Então a gente verifica que a criança já está daquele jeito por conta do comportamento dos pais. E aí quando você vai conversar separadamente com o pai e com a mãe, eles atribuem o fato da criança estar daquele jeito ao outro. Então, assim, tá vendo, doutor, eu tô aqui, tô me separando e olha como meu filho está. Porque o pai dele, isso, porque a mãe dele, isso. Então, é muito difícil, porque eles só focam ali no litígio entre os dois e a criança é um assunto secundário. Os bens certamente vêm em primeiro lugar. Infelizmente, essa é a prática que eu vejo. E aí acaba estragando, né, doutora Cristiane, a vida dessa criança, né, no momento em que ela vai se desenvolvendo até a idade adulta, não é isso? Sim, se torna uma pessoa cheia de trauma, né? Cheia de trauma mal resolvido. E quando a gente avalia, né, as questões familiares dos cônjuges, né, ou dos ex-cônjuges, a gente vê que na maioria das vezes são padrões repetitivos de comportamento das suas famílias de origem. Então, muitos pais que se separam né, esses pais foram filhos de pais separados, que repetem padrões de comunicação, padrões de interação. E a gente fala que, nesse caso da alienação, existe um colapso na conversa, um colapso conversacional, que a gente costuma dizer. Então, o trabalho terapêutico é resgatar uma conversa, um diálogo mais saudável para essas pessoas. E, claro, em benefício das pessoas frágeis, que são as crianças, os filhos, né? E é um trabalho de resgate, é um trabalho colaborativo que a gente fala na perspectiva sistêmica, né? Que é um trabalho da terapia como um trabalho conversacional. No caso de pais separados, a gente não reúne esses pais, né? Então, a gente trabalha com a criança às vezes, separadamente, com os pais, com cada pai, né? E, às vezes, com rede de apoio também, né? E a gente também trabalha com algumas técnicas de trauma para resgatar e trabalhar no cérebro dessa criança o que a gente chama de traumas parentais, né? Porque isso tudo gera e é fruto... Trauma não é só o trauma externo de outras coisas. Pais são grandes causadores de traumas, né? Então, a gente chama de traumas parentais, o que esses pais geram para os filhos. Não, e até porque a gente tem uma coisa... Os pais são os pais, vão ser para sempre, né, doutoras? Não tem o que... Agora, a relação, né, homem e mulher, marido, esposa, né, é uma coisa. O problema é saber separar isso. Exatamente. E culturalmente eu vejo que as pessoas não separam, né? Cada vez mais há um número enorme de divórcios litigiosos e as crianças e os adolescentes ali no meio. Então não tem essa educação de você separar, de você enfrentar o seu problema como adulto que é e deixar de fora e tentar colocar o seu filho num outro universo de uma nova vida, porque já é um rompimento muito brusco, né? A doutora pode nos explicar o que causa a separação dos pais de uma criança. E quando é caótico, essa criança certamente vai apresentar falha de rendimento nas atividades escolares, introspecção. São crianças que realmente precisam de ajuda, só que para quem que elas vão pedir nesse momento de litígio?
Não tem como. Elas ficam ali vendidas, né? Ficam vítimas dos dois que, em tese, deveriam cuidar. E aí, doutora? Existe um conflito de lealdade muito grande, né, nesse momento, e a criança se sente muito insegura. As figuras de apego, que deveriam ser apegos seguros, se tornam extremamente inseguros para ela. Existe uma sensação de ambivalência muito grande, né, e esse conflito de lealdade, a quem eu me apoio, a quem eu me sinto seguro. Então, e por isso existe a somatização, né, a questão afetiva, ela fica totalmente à mercê, né, não existe um apego realmente satisfatório e seguro nesse momento. Por isso essa somatização, por isso... E outra coisa, a aprendizagem tem a ver com afeto. Se o afeto está embotado, está confuso, se esse ambiente está caótico, não existe uma comunicação saudável, um apoio, né? Existe um medo de se comunicar, um medo de demonstrar qualquer sentimento, qualquer vontade, desejo, imagina. Existe uma área do cérebro que a gente fala como neurocientista também, que é o cérebro reptiliano, né, que é o cérebro instintivo. Essa criança fica extremamente em estado de alerta. Então, ela em estado de alerta, ela não consegue produzir nada, ela fica extremamente acuada. Então, realmente, os danos são severos cerebrais mesmo, né? E daí a gente vai ter até desenvolvimento de patologias graves, né? A gente tem riscos de suicídio, riscos de automutilação desenvolvidas na adolescência, né? Então, a gente tem realmente, né, um colapso da saúde mental nos últimos anos, com a pandemia piorou ainda mais. A única coisa que a gente vê nos últimos tempos é que a própria pandemia nos fez considerar que, né, a gente brinca na área da saúde mental, e que agora todo mundo valorizou que se pode tratar a cabeça, né? Porque até então a gente só tratava até o pescoço, como nós da saúde mental brincávamos, né? Mas agora, graças a Deus, todo mundo considerou que a cabeça existe. Então, a gente está num caminho um pouquinho mais satisfatório. Então, quando a gente fala para os pais, mesmo a contragosto, eles falam, eu tenho pais que dizem assim, eu estou trazendo meu filho na terapia, mas eu acho que terapia é para os fracos, né? Isso é uma pena, né? Então, a criança e o jovem fica muito ambivalente, como assim, né? Eu estou precisando de apoio, eu tenho um lugar seguro para falar sobre as minhas coisas, mas o meu pai fala que esse lugar também não é validante, né? Os pais não validam, né, um ambiente que a criança possa se desenvolver. Então, isso também é muito confuso para as crianças e para os jovens. Eu quero até depois, no próximo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, mas dizem aqui, tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre. Por quê? Porque muitas vezes quem está dentro de casa não consegue entender. Então, as pessoas de fora entendem muito mais como uma profissional, como uma psicóloga, que é a doutora Cristiane, né, doutora Michele? Entende, claro que vai entender muito mais. Isso é uma ignorância a pessoa falar uma coisa dessa. Falou, isso aí é terapia para os fracos, né, doutora Cristiane? Imagina, gente, claro que não. Mas a gente vai para o intervalo e eu vou voltar com esse assunto com vocês dois para a gente, né, destrinchar um pouquinho mais, para entender melhor, né, a necessidade de ajuda para essas pessoas, para esses pais, tá bom? Olha, a Lesp em Pauta vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Espero vocês. Até já. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje batendo esse papo, né, com duas doutoras aqui, né, a doutora Michele e também a doutora Cristiane, sobre alienação parental. Aliás, a gente tem um projeto de lei aqui, viu, doutora Michele, que é o 467 de 2019, que torna obrigatória a fixação de cartaz. Eu queria até que a senhora explicasse isso, como é que é isso, essa propositura desse projeto de lei, para a gente entender melhor, de cartazes informativos sobre a alienação parental nas dependências de escolas estaduais, no caso, dos prédios do Poder Judiciário e também das delegacias de polícia, né, aqui do nosso estado. Sim. Como é que é isso? Todo projeto de lei, ele tem uma justificativa, ele tem que conter essa justificativa. E eu li todo esse projeto. A justificativa seria uma campanha permanente de conscientização sobre a alienação parental, no sentido de dar voz a essas crianças e no sentido também de manter os educadores atentos,
Porque a gente sabe a realidade da educação no Brasil. Às vezes tem um professor para 60 alunos. É difícil esse professor, ele perceber uma mudança de comportamento naquele aluno. Então, essa relação de proximidade, tanto do aluno quanto com o educador, com os colegas de sala, é extremamente importante. E esse projeto visa realmente uma campanha permanente, para as crianças terem voz e chamar os educadores e falar o que está acontecendo. Né? Normalmente eles vão falar, olha, aqui em casa eu estou passando por um problema, por isso que eu tive uma nota baixa. E os educadores, junto com a assistência social, a diretoria da escola, vão chamar esses pais e tentar entender o que está acontecendo ali, mas é de extrema importância para dar voz às crianças esse projeto. Porque eu quero até saber agora a opinião da doutora Cristiane sobre esse projeto. Vamos lá, depois a gente, né, tenta falar mais sobre o projeto, Tá bem. o que é interessante para isso, como o professor pode ajudar nisso. Doutora. Eu acho fantástico, né, Sérgio? Porque, na verdade, se os adultos, que seriam os pais, não conseguem, são imaturos e não conseguem proteger as crianças, né, é o poder público, né? São essas campanhas que vão ser os recursos maduros que vão ajudar a poder dar voz a essa dor dessas crianças, né? Então, a gente, como comunidade, né, como rede de apoio social mais amplo, né, o Poder Judiciário, é que vai conseguir com essas campanhas, assim como hoje tem outras campanhas que ajudam, né, a questão da violência em outras áreas, como da mulher, enfim, nas últimas décadas, nos últimos tempos, que está conseguindo proteger e cessar com essa questão da violência em outros níveis, né. Então, eu acho fantástico, eu acho que sim. Se a gente não tem como cessar, se os adultos não são competentes na sua esfera no microsocial, como a gente fala, no seu âmbito social familiar, são as esferas, né, da comunidade, do Poder Judiciário, as escolas, juntos nós vamos poder cessar isso e parar com essa violência que é feita com a criança através da alienação parental. É verdade. E a doutora estava me explicando aqui, né, doutora? Exatamente o que esse projeto, a gente está falando agora, ele vai incidir nisso. E tem realmente. Aliás, a Assembleia Legislativa, por isso que se chama, né, Casa de Leis, que é exatamente para ajudar, né, doutoras, a população a se protegerem, a serem protegidas por uma lei, como a senhora citou, né, da violência contra a mulher e várias outras leis que a Assembleia, né, promulga aqui para ajudar a população, né, principalmente no nosso estado, né, doutora Cristiane. Então, isso é de suma importância. Eu tenho falado muito sobre, desculpa, Sérgio, só para ressaltar, eu tenho falado muito no consultório com colegas. Semana passada eu estava num congresso do trauma no Rio de Janeiro e nós estávamos discutindo, assim, há décadas atrás, nós da psicologia e de outras áreas afins, a gente nunca falava sobre o quanto os pais podem ser tóxicos aos filhos. A gente não falava isso porque culturalmente era muito complicado dizer que pai e mãe poderiam fazer qualquer coisa pelos filhos e ninguém metia a colher também dentro do âmbito familiar. E agora a gente sabe que a gente tem que meter a colher sim, porque pais e mães são tóxicos às crianças e aos filhos e nós temos que proteger as crianças e os filhos que estão dentro de ambientes tóxicos ou de relações tóxicas com pais e filhos. E esse projeto eu acho que é uma oportunidade para isso, para mostrar que pais e mães podem e fazem mal a filhos e traumatizam filhos nessas esferas quando a gente fala de divórcio. E há quanto tempo... Então, acho que é uma forma. Né, doutoras? Há quanto tempo para chegar nessa conclusão? Você imagina, eu estou falando de uma... Eu falei da minha época aqui, né, de criança, de garoto. Imagina você falar isso, dizer que os pais são tóxicos. Isso não existia, gente. Por isso que eu disse no começo aqui que se usava muito essa frase. Os pais erram, né, mas para acertar com os filhos. Erram acertando. Como erram acertando, gente? Na verdade... É difícil isso. As crianças e os adolescentes, eles passaram a ser sujeitos de direito a partir da Constituição de 1988. Então, eles tiveram os direitos assegurados como pessoas. Anteriormente, não. Eram os tutores, os genitores, os responsáveis que ditavam todas as regras ao longo da vida dessa criança e adolescente, até na vida adulta ele poder opinar pelo que fazer, pelo que resolver. Então, só a partir de 88 que as crianças e os adolescentes foram dados como pessoa de direito. Doutora, quais são os primeiros sinais, assim, eu digo assim, comuns, né, da alienação parental? Os primeiros sinais que a senhora percebe aí no seu consultório, quando chegam,
né, os pais com... É a tristeza da criança. Uma criança triste, uma criança com dificuldade de se comunicar, uma criança que se sente insegura. A tristeza e a insegurança de uma criança, de se colocar no mundo, que não consegue se expressar, que acha que não tem direito de se expressar a sua vontade, seu desejo, um jovem também, né? Eu tenho jovens que vivem em ambientes tóxicos ainda, que pais que vivem separados, mas ainda, né, dentro de casa, mas que são famílias muito conflituosas, que eles sentem que eles não podem escolher nenhuma profissão, né, que os pais são extremamente autoritários. Eu fiz recentemente um capítulo de um artigo que fala sobre tipos parentais, né. Então, pais autoritários, né, porque o autoritarismo ele existe desde que o mundo é mundo, e ainda de uma forma muito camuflada ainda hoje. Por isso que a gente fala de pais tóxicos, né? Então, a gente vê que as crianças e os jovens são tristes, né? Aquele jovem e aquela criança que diz assim, ai, como ele é queridinho, como ele é quietinho, como ele é bonzinho, né? Desconfie de uma criança e de um jovem muito bonzinho. Porque a criança, ela tem que ser espontânea, ela tem que brincar, ela tem que criar, ela tem que ser curiosa. Jovens poucos curiosos, a gente vê jovens muito apáticos. Tem um sistema de busca, que a gente fala do cérebro, de curiosidade, com jovens muito pobres de afeto, muito medrosos. Isso são sinais muito de que famílias estão muito comprometidas, né? Mas isso tem pode... pais muito comprometidos. Eu queria entender, desculpa eu cortar a senhora agora, mas já, como dizia, né, o Jô Soares, já não querendo, né, cortar, mas já cortando o que a senhora está falando. Não há uma questão aí, quando a senhora é procurada, né, pela criança, tudo, eu não sei se geralmente vão com os pais, né? Sim. Não há uma situação em que possa ser confundida com com outro tipo de, vamos dizer assim... Patologia? De patologia, exato. Obrigado, doutora Michele. De patologia, isso pode acontecer também? Sim. Achar que é uma coisa, que é realmente isso, mas não é, pode ser uma outra patologia? É que, na verdade, na nossa cultura, o adoecimento psíquico, a pessoa que adoece psiquicamente, ela acaba sendo o porta-voz e o bode expiatório de um contexto social e de um contexto grupal. No caso, a criança e o jovem, ela adoece como um porta-voz de um problema familiar. Tá? Ela adoece porque ela é a parte mais fraca, psiquicamente, ela é a parte mais nova, imatura, fisiologicamente e psiquicamente falando. Então, ela é o porta-voz de um problema familiar. Por isso que eu falo que as crianças e os jovens fazem terapia porque os adultos não fazem. Então, eles chegam como um problema. O adulto chega dizendo assim, olha, eu vim aqui porque meu filho está com problema. E, na verdade, o problema é de todos, porque, na verdade, o filho é um problema, vamos dizer assim, é um fruto de uma questão que está na família, né? É uma questão de comunicação, de interação. Muitas vezes o filho está no meio de um casal que não se dá bem, ou de um casal que tem várias questões mal resolvidas, né? Isso já, várias teorias comprovam isso que eu estou dizendo, não é só baseado na experiência clínica de fato, mas as teorias, né, desde a psicanálise, Freud já dizia isso, né? Então, o que a gente vê é que os pais chegam e daí a gente começa a fazer um trabalho, claro, cuidadoso, a gente procura fazer uma aliança com esses pais, mostrando que todos estão relacionados com o sintoma da criança e que o próprio desenvolvimento de uma patologia, que ele está, por exemplo, se ele está deprimido, se ele está ansioso, se ele está com muito medo, se ele está com uma fobia, se ele está com uma síndrome do pânico, que isso está correlacionado a toda uma questão da dinâmica familiar, do próprio comportamento dos pais. Por isso que muitos pais se afastam muitas vezes e começam a não querer ver essas coisas, porque os pais às vezes não aderem ao trabalho, porque eles querem que o problema seja só da criança, e daí que a gente diz, mas a criança, os filhos são fruto dos adultos, não é os adultos que são fruto das crianças, né? Exatamente. Porque existe na nossa sociedade uma inversão dessas questões, porque os pais não querem olhar para as suas questões. É muito mais fácil a gente botar o depositário num problema, numa questão, num indivíduo. E achar que o problema é a criança, né? Ah, não, a criança que é problemática. Isso. Então é todo um trabalho, é muito difícil o trabalho de terapia de família, de casal. A gente tem que ter todo um cuidado, é delicado mesmo, é sutil o trabalho, né? Não é simples. Agora, doutora Michele, no caso, como é que a senhora vê quando chega um casal, a senhora percebe isso, né, na tua profissão, se lidar com pessoas também, não tem jeito, né, como advogada, mas a senhora percebe assim uma vingança,
um com o outro, por exemplo, porque tem muito, isso tem, sabe? A doutora Cristiane já até balançou a cabeça, já afirmando ali que sim, de um com o outro, do marido com a mulher, um querer se vingar, porque se vai por vingança também, aí, sabe, fala mal do pai, ou o pai fala mal da mãe, e vice-versa. A senhora vê muito isso? Nas ações de divórcio, algumas são bem tranquilas. Porém, nos divórcios litigiosos, eu diria que 90% a criança está no meio de um fogo cruzado. Quando eu digo criança, eu quero dizer criança e adolescente. Por quê? Os pais não só se vingam, né? Eles tentam atribuir ao outro a culpa daquela criança estar daquela maneira. Então, eles não percebem como vingança. Eles querem degladiar contra o outro e acham que a criança está ali. Ai, mas eu amo meu filho, ele também ama meu filho. Ele é muito amado, ele não vai sentir nenhum desses reflexos. E sentem. Tanto que depois do estudo psicossocial, algumas crianças já são encaminhadas para terapia, né? E esses pais, eles não acompanham a criança. Normalmente eles não acompanham, a gente tem muito problema em relação a isso. O juiz determina que seja feito um acompanhamento, que a criança tenha todo um suporte e os pais não acompanham. Por quê? O problema não é deles, eles não veem um problema como é uma criança amada, é uma criança que tem de tudo. Então eles estão tão ocupados e cegos em se vingar um do outro que eles não verificam a questão emocional da criança. Então, normalmente nos litígios, eu diria que 90% dos casos, os adultos acabam se vingando indiretamente das crianças. Sim. Exatamente, é isso que eu estava falando. Quer dizer, a pessoa, eu já presenciei isso. Né, de amigos, de conhecidos meus, viu, doutora Cristiane? Só para afetar a outra parte. Exato. Gente, está jogando com uma criança, fazendo para afetar. Simplesmente para isso. Simplesmente para ofender a outra parte. Uma parte importante do projeto é desmistificar também a relação dos genitores com o ambiente escolar. Porque é comum, é cultural, um genitor, né, normalmente aquele que exerce a paternidade ou a maternidade, proibir o outro de ir à escola. Então, proibir de ir às reuniões, proibir de buscar ou de levar na escola, e isso não pode, você está ferindo um direito constitucional dessa criança. Então, essa campanha, esse projeto de lei, ele visa também desmistificar essa questão de só aquele genitor que está exercendo a maternidade ou a paternidade, que ele é digno de estar ali partilhando do ambiente escolar. Então, essa campanha serve também não só para as crianças e para os educadores, mas para os pais também, para eles verificarem que se eles não conseguem conviver no ambiente familiar, no ambiente escolar e no ambiente acadêmico, eles terão que ser educados. Essa criança depende desse convívio para ser uma criança feliz. Doutora Cristiane, do que a gente estava falando agora, eu queria até a sua opinião em relação a isso, né? Porque é o que eu já vi, como eu disse agora há pouco, eu já presenciei isso. Eu já vi o casal, né, para afetar um ao outro, jogar a criança para lá e para cá e ela ser completamente negligenciada, né? Exatamente. A gente reitera aquela questão que eu falei anteriormente, da imaturidade desses adultos como pais, e da mistura que existe entre não conseguir discernir entre o papel conjugal, né, que teve conflito, que tem questões mal resolvidas, e a questão da parentalidade e do bem-estar do menor envolvido, e do bem-estar e do filtro que os adultos têm que ter para ser bons pais, né? Nós pais e nós adultos, uma da questão de ser adulto é poder ter um filtro diante das coisas que fazemos e dos papéis sociais que desempenhamos, né? Deveria ser, né? E outra coisa é nos desenvolver como adultos, né? É não repetir padrões, não fazer para os outros, né? O que a gente não gostaria que fizessem para nós mesmos. Exatamente. Eu falo essa coisa óbvia e tão básica, né? Que às vezes a gente aprende quando é criança, eu aprendi com a minha avó isso, né? Então eu digo para os pais assim, você gostava quando seus pais falavam assim com você? E às vezes os pais dizem não. E eu digo, e por que você está fazendo isso com o seu filho? Né? Daí às vezes os pais ficam assim, né, me olhando, eu falo assim, como é que você acha que seu filho se sente quando você age dessa forma? Né? E ele diz, talvez tão mal quanto eu me sentia. Eu digo, pois é, então nós precisamos trabalhar em cima disso, para que isso não deixe mais
traumatizado, mais deprimido, mais triste, se cortando. Vocês sabem que um dos fenômenos mais comuns entre jovens é a automutilação, é se cortar. Quando um jovem se corta, ele está preferindo sentir uma dor física porque ele não foi ensinado e não dá conta de sentir uma dor emocional. Nós adultos não ensinamos os jovens e as crianças a lidar com as emoções. Isso é muito sério. Por isso que a gente tem cada vez mais adultos sequelados emocionalmente, com uma incapacidade psíquica de lidar com as emoções, né, de uma forma geral, enorme, assim. Realmente nós temos, né, no futuro, mundialmente a gente fala isso como profissionais da área de saúde mental, a gente tem um gap enorme, assim, né? A gente pode ser competente tecnicamente, mas comportamentalmente, emocionalmente, nós não temos uma boa perspectiva de futuro aí, muito grande, né? Muito boa. Não é difícil. Mas a senhora falou no começo aqui, logo do programa, que pelo menos hoje em dia se está mais, né, aberto, vamos dizer assim, para isso, né, do que antigamente. Porque há anos e anos atrás você não via falar disso. Você não, né, alienação. Na verdade, não, isso já é ótimo. Eu acho que tem essa questão de estarmos mais abertos, né, ao termo, e também tem a proximidade do aluno e professor, porque pelo menos enquanto eu estava na escola, o professor ele era visto, né, numa posição de muito respeito, por óbvio, mas tinha um distanciamento natural. E hoje em dia não, as crianças são mais próximas dos professores, o sistema educacional mudou, e isso propicia que essas crianças falem, que elas ganhem voz, porque elas confiam naquele educador, naquela educadora. Eles passam a maior parte do tempo na escola. E é uma característica também dos filhos de pais, né, que se divorciam e acabam cometendo alienação parental, é enfiar essa criança em milhões de atividades extracurriculares. Então elas passam muito tempo na escola. E aí esses educadores conseguem avaliar, nossa, mas da semana passada para cá ele está muito diferente, ele está muito quieto. Então eles conseguem intervir e essa criança pediu o socorro necessário. Eu não sei, nem a doutora falou, lembrou bem essa parte agora, eu não sei, viu, doutora Cristiane, se isso até para, eles fazem, o casal faz isso aqui, eu sou leigo nisso, vocês são as doutoras, mas talvez até para não vou dizer se verem livres do filho, sei lá, mas passa o dia, como a senhora disse, o dia inteiro, né? Talvez os pais, não, mas trabalha-se fora, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora. Gente... A percepção que eu tenho é que não é se livrar daquela criança, é no sentido de falar, olha, eu posso proporcionar tudo isso... Eu falei isso grosseiramente, assim, sim, mas eu posso proporcionar tudo isso sozinho e você não. Tá. Então eu posso pagar 20 atividades complementares no dia e você não pode proporcionar nenhuma. Por isso que ele vai ficar comigo. Só que aí não verifica que a criança passa 12 horas dentro da escola. Exatamente. E aí, doutora Cristiane? E também, corroborando com isso, muitas vezes, durante esse processo da separação, os pais ficam emocionalmente mais agitados, mais ansiosos, e nessa aflição e nessa agitação, eles ficam mais atrapalhados e confusos. Então, trabalham mais, deixam os filhos nas atividades, porque eles também não estão calmos, não conseguem ter um vínculo de qualidade, uma vida mais tranquila, porque, na verdade, para te ter tempo de qualidade com uma criança, para te estar bem com uma criança, tu precisa estar bem contigo mesmo. Então, corroborando com isso, eu sempre falo que as coisas são multicausais, né? Outros fatores é isso, o adulto está tão confuso e atrapalhado nessa separação, né, nesse litígio, nessas brigas com seu ex-cônjuge, que ele não consegue estar bem com a criança. Para te estar bem, para te ter um vínculo legal com a criança, tu tem que ter um tempo de qualidade, tu tem que ser um adulto que tu tá internamente em paz contigo mesmo um pouco, né? Eu sou mãe, viu? Eu sou mãe de gêmeos, meus gêmeos têm 19 anos hoje, e eu, para criar gêmeos e para além de ser terapeuta, eu também tive que me trabalhar muito, né? Porque não é só saber tecnicamente, a gente tem que se trabalhar como indivíduo, a gente tem que ter uma paz de espírito para a gente ser bons adultos e bons pais, né? Não é fácil, tem que ralar muito, como eu digo para os pais. Criar filhos não é fácil, gente, isso a gente sabe disso. Mas criar tem porque fazer, como diz o amigo meu, viu, doutora, fazer, desculpa eu cortar mais uma vez a senhora, mas fazer é muito fácil, eu quero ver você criar, educar, né, você dar todo o suporte, isso sim é ser mãe e ser pai, cara. Repassar valores, né? Boas conversas. Não, mas Pode falar, Michele, desculpa. Não, acho que a parte mais difícil realmente é você repassar valores e entender que mesmo após o divórcio, mesmo após ter acabado aquele relacionamento, as crianças vão continuar sendo seus filhos.
né? Então não é justo que elas carreguem essa carga sentimental e emocional ao longo da vida, porque você é um adulto mal resolvido. Então tanto a parte pedagógica quanto os profissionais da saúde e também os profissionais do direito, a gente tenta minimizar muito esse quadro de abandono afetivo também que há em conjunto com a alienação parental em relação a essa criança. Tá bom, gente, a gente está quase chegando ao final do programa. A gente tinha muito mais assunto aqui, mas enfim, por uma outra oportunidade, com certeza a gente vai continuar isso aqui, esse bate-papo. Mas eu queria saber de vocês, como é que a sociedade, no caso, pode contribuir, né, para ajudar na conscientização, né, parental, gente. Como é que a sociedade pode contribuir, doutoras? Na minha opinião, dando não só voz às crianças, mas ouvindo mais. A criança, quando ela confia em você, independente da relação que você tenha com ela vai te contar o que está acontecendo. No escritório acontece das crianças falarem comigo e com os outros advogados, né, que elas estão tristes, que elas não querem ir para a escola, que elas não querem voltar para casa. Então, dá atenção para essas crianças e denunciar esses casos. Doutora Cristiane. Com certeza, corroborando por mais projetos como esse, né? Assim como tem a campanha do X lá, que a mulher mostra a mão, Isso. que a gente tenha, né? Não só esse projeto, mas como campanhas que as crianças mostrem a mão, façam algum símbolo de busca de ajuda. Não só pela alienação, como por outros, né? Eu falo que eu morei num outro país, onde a criança, no pediatra, quando ela vai, o pediatra pergunta para ela se ela sabe como buscar ajuda, e ela sabe desde pequenininha qual é o número que ela liga para pedir ajuda, né? Que é um número, né? Como aqui o 190, aqui que a gente pede ajuda, né? Ela sabe desde pequenininha falar que ela pode pedir ajuda. Então, eu acho que é isso, por projetos e campanhas que o nosso legislativo cada vez mais, e parabenizando já desde agora, esse projeto de lei, e por mais projetos de lei, porque existe sim, as famílias são tóxicas, pais tóxicos e pais imaturos, que fazem mal para as crianças, e as crianças, como disse a doutora Michele, elas têm voz e têm direitos, e elas precisam ser protegidas, porque criança, ou, né, crianças e jovens, eles não têm saída, é diferente de um adulto. O adulto tem opção e tem saída, criança e jovem não tem, então nós precisamos dar a saída e dar voz para eles. Porque você pode se separar, um vai para a casa do outro, vai embora, outro sai, vai... Agora a criança vai fazer o quê? Ela fica no meio de uma... Né, de uma guerra, gente. Fogo cruzado. Eu acho que, olha, vou te dizer a verdade, quem precisa de terapia mesmo são os pais, cara. Essa é a grande verdade. É o casal mesmo. Gente, ó, brigadaço pela participação de vocês aqui. Doutora Cristiane, psicóloga, obrigado pela sua participação. Doutora Michele também. Obrigado por disponibilizar o seu tempo aqui com a gente e dar todas essas explicações para o nosso telespectador. Espero, numa próxima oportunidade, a gente continuar, né, a falar sobre isso, que é um assunto muito interessante e muito importante, né, para a vida de todos nós, de toda a nossa população. Obrigado mais uma vez às duas. Eu que agradeço, obrigada pela participação e pela troca, doutora Cristiane. Obrigada também, doutora Michele. Estou à disposição aí pela parceria. Obrigada pelo tema e parabéns à Lespe aí por essa iniciativa. Obrigado a vocês. O Lespe em Pauta de hoje termina aqui. Até o nosso próximo programa.